nossa aula. Na aula de hoje vamos falar de regras, fórmulas, execução da aplicação e validação de dados no nosso curso GX1, utilizando a Evolution 15. Só um parênteses, ontem nós abordamos uma situação bastante interessante que é o uso do GX Server. Tá? Para que ele serve? Compartilhamento entre objetos, né? Compartilhamento de cabeças do mesmo projeto. E como ocorre isso? Vocês observaram ontem que nós, desenvolvedores, utilizando o GX Server, conseguimos remeter alguns arquivos, né? Utilizando o Team Development do nosso menu, a gente consegue fazer a operação de commit. Ou seja, enviamos atualizações da nossa máquina local para o GX Server. Posteriormente, um outro desenvolvedor, ou nós mesmos, vamos atualizar fazendo o processo inverso, que é o processo de update. Ou seja, todos os objetos que o pessoal da nossa equipe remeteu ao GX Server estará disponível para todo mundo. O significado disso, todo mundo, se fizer, claro, o commit update, né, diariamente, especialmente o update, terá a versão atualizada do projeto. Ok? É para isso que serve o GX Server. Possibilita o trabalho em equipe, é uma ferramenta bastante interessante. E nós publicamos uma área pública, entre aspas, que o GeneXus disponibilizou. Tem como contratar esse serviço? Tem como contratar. É bastante interessante, então. Ele faz uma espécie de controle de versão, tá? De versionamento, utilizando o GX Server. Na aula de hoje eu gostaria que vocês remetessem algum arquivo, né? Remetessem para fazer a demonstração novamente da utilização do GX Server. Ok? Só vou ilustrar aqui utilizando essa ferramenta mesmo. Vamos supor que aqui sejam N desenvolvedores. Cada um desses quadrados aqui, dessas imagens, são desenvolvedores. Na minha equipe eu tenho 4 desenvolvedores. Inclusive, esses desenvolvedores podem estar em locais distintos. Ok? E aqui eu tenho o GX Server. Vou ilustrar como GX Server. Aqui, esse desenvolvedor A, desenvolvedor 1, 2, 3, 4, ele vai remeter, ele vai atualizar a partir da máquina dele, da máquina local, a sua máquina de prototipação, para o GX Server. Ele vai remeter o quê? Arquivos. Ele está trabalhando em determinada interface, em determinada transação, em determinado objeto GeneXus. Ele fez uma atualização e vai remeter. Ele fará, então, portanto, a operação de commit. Tá? Está enviando o seu trabalho para o GX Server. O desenvolvedor 2, por sua vez, também está trabalhando, mas ele faz atualização diária, né? Ele faz atualização diária. Ele vai receber arquivos do GX Server. Aqui chamamos de update, operação de update. Posteriormente, ele fez algumas atualizações e enviou arquivos também, tá, para o GX Server. Ele efetuou a operação de envio chamada de commit. Ou seja, com o uso do GX Server, possibilita que todos os desenvolvedores tenham a mesma versão do projeto, né, do projeto final. Claro, se efetuarem diariamente esse processo de update aqui, todos terão a mesma versão. Ele possibilita isso. Aqui podemos dizer que o desenvolvedor 1 está no estado de São Paulo, o 2 estado do Amazonas, o 3 no Rio Grande do Sul e o 4 em Portugal, por exemplo. E mesmo local, né? Mesmo local, porque ele faz o controle de versão. Então, era esse parênteses que eu gostaria de abrir. E, se possível, vou pedir a gentileza para vocês remeterem um arquivo. Tá? Eu vou fazer tanto isso no final da aula, a operação de update e de commit. Essas duas operações eu farei no final da aula. Mas vou precisar do auxílio de vocês. O objetivo da nossa aula de hoje é explorar os princípios de funcionamento e configuração do objeto transação. Ainda transação? Sim. Ontem nós vimos
o relacionamento vários para vários, relacionamento 1 para N. Vimos algumas situações de estratégia de modelagem, tá? Vimos a importância desse objeto transação, né? Só relembrando que esse objeto nós capturamos uma determinada realidade do usuário e transcrevemos por meio dos seus atributos toda essa realidade. Esses atributos, eles são de determinados tipos, e esses tipos podem ser descritos através dos domínios. Vimos a questão do domínio criado pelo usuário, do domínio semântico. Tá? E na aula de hoje, veremos a questão de regras e fórmulas. Na aula de ontem já abordamos a fórmula global. Creio que vocês se lembrem, o sum, o max, né? Uma operação aritmética. Vimos algumas questões de fórmulas globais. E veremos também a execução do formulário, a aplicação da .NET gerada, que é o nosso ambiente, a questão da integridade referencial, que ela é imposta já, tá? Integridade de primary key, integridade de foreign key, tabela base e tabela estendida. Esse conceito vai nos acompanhar enquanto desenvolvedores GeneXus. Enfim, né? Vai nos acompanhar sempre. Iniciamos essa conversa ontem. Bom, a título de revisão, a nossa transação, tudo parte de uma estrutura aqui de atributos definidos na nossa transação. Esse objeto vai gerar formulários de forma automática, WinWeb e Smart Device. Essa estrutura vai gerar tabelas, relacionamentos, vai gerar índices e vai impor ainda a integridade referencial. Então, ele fará a checagem da integridade referencial. Além do mais, vamos aprender a criar regras de negócio na transação. Vamos ver como funciona essa questão de regras. Então, tem as regras de integridade e tem regras de negócio que a gente impõe no objeto transação. E vamos trabalhar com algumas regras. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos falar um pouquinho da execução da aplicação, né? Dessa questão da especificação, geração e aplicação gerada. Bom, vocês já observaram que essa caixa de diálogo ela irá surgir num determinado momento. Tá? Quando a gente configura, ou quando a gente altera, quando a gente inclui atributos ou inclui o objeto transação ou altera um atributo no objeto transação, o esquema do banco de dados sofrerá algum tipo de alteração ou alterações. Tá? A priori, vamos supor que não tenhamos nada e definimos uma transação, um objeto transação. Esse diálogo vai surgir que diz respeito à configuração do nosso objeto DataStore. Tá ok? Vamos supor que não tenha nada de banco de dados no nosso projeto. Configurei uma transação. Primeira interface que vai surgir, primeira caixa de diálogo será essa. Até sugiro que vocês cliquem em Edit Connection para facilitar um pouquinho, né? Eu acho mais amigável aquela outra interface. Bom, aqui envolve a geração e execução da aplicação. Tá? Sempre haverá impacto no banco de dados, como eu mencionei agora há pouco, quando há alteração em estruturas da transação. Quando a gente altera alguma estrutura da transação. Alguma dimensão de atributo, quando adicionamos um atributo, quando deletamos um atributo, quando adicionamos uma transação, sofrerá um impacto no banco de dados. Tá? O GeneXus ele tem um algoritmo que ele compara o banco de dados, ele faz a comparação. A versão está diferente, daí ele passa pelo processo de reorganização. Esse processo pode ocorrer erros? Depende, pode ocorrer. Pode ocorrer sim. De repente o GeneXus não consegue resolver alguma questão. Eu mudei um tipo de um determinado atributo, faço de forma errada, por exemplo, um valor real para a data. E já contém valores reais, e ele não consegue fazer essa conversão. Teremos problema nessa reorganização já de cara. E ele não passa para as demais situações, que é especificação, geração e compilação. Vamos supor que ele passou pela reorganização. O próximo passo é a especificação. Ele vai começar a gerar
o nosso objeto. Tá? Ele vai especificar o nosso objeto e, posteriormente, se tiver tudo ok, ele passa para o processo de geração na linguagem do ambiente alvo, ou .NET, ou Java. Por fim, passou pelo processo de geração, ele será compilado e executado. A partir da Evolution 10, todo esse processo ocorre em background. Tá? Todo esse processo ocorre em background. Vamos supor que demore horas. Eu tenho um processo chamado rebuild-all, que veremos daqui a pouco. Vamos supor que eu esteja alterando o tema da nossa aplicação. Tá? E tenho que executar o rebuild-all. Tenho que selecionar essa opção. Eu consigo trabalhar em background, realizar outras tarefas, enfim. Aqui a análise de impacto e a reorganização. Isso ocorre quando alteramos a estrutura de uma transação. Aqui no nosso caso o banco será criado, né, com todas essas tabelas, supondo que num cenário que não haja banco ainda. Posteriormente a execução da aplicação. Falar um pouquinho também das opções de build da barra do menu GNexus. Essa imagem está ainda com a versão antiga. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir o projeto de ontem. Mas adiantando um pouquinho, algumas opções, tá, pessoal, estão disponíveis para o projeto para o build, para o processo, eu falei projeto, o processo de build. Ok? E vamos citar as mais importantes nesse momento. Opa, abriu aqui, beleza. Vamos lá. Então aqui em build, são as opções de build que vamos falar. Temos o build-all, temos o que mais? O build develop menu, run develop menu without building, build this only, set a startup object, create database, impact database, rebuild all, rebuild develop menu. Enfim, vou falar sobre essas opções. Tá? Então, com relação ao build all, rebuild all, essas opções, pessoal, são escolhidas quando queremos gerar todos os objetos, tá? Não escolhendo um em particular. Se eu clicar em rebuild all ou build all, os objetos serão gerados, né? Queremos gerar determinados objetos, ok? E não estamos escolhendo em particular, para que o projeto fique atualizado. Bom, quando clicamos em build all ou rebuild all, ele vai salvar todos os objetos que não foram salvos. Então eu preciso salvar aqui. Quando eu clico na opção de build e rebuild, eu não vou precisar salvar, tá? Ele vai salvar esses objetos que não foram salvos. Se houver algum erro em algum objeto, o processo não é continuado. Pode ocorrer erro? Pode. Nós já acompanhamos alguns erros. Ele vai reorganizar a base de dados se necessário. E se não houver erro na reorganização, o processo não... E se houver erro na reorganização, perdão, o processo não será continuado. Ok? Então ele vai especificar somente os objetos que forem modificados na opção de build. Vamos supor que eu altere alguns objetos. Vamos supor que eu altere esse objeto aqui. E vou fazer essa alteração. Não supondo, vamos alterar. Você clicou no botão 3. Tá. E aqui em fornecedor, fornecedor nome, fornecedor cor olhos. Não é importante essa informação, nem relevante, né? Mas vamos lá. Colocar um caractere de alguma coisa, pode ser de 20. A opção de build, o que ela fará? Ele vai salvar esses objetos que não foram salvos, tá? Há erros, não há erros, o processo, portanto, será continuado. Envolve questões de reorganização na base de dados? Vai envolver, alteramos o esquema do banco de dados. Se não houver erro, ele continuará. Aqui ele vai sinalizando os processos, ok? Database, o primeiro processo, database sofrerá um impacto.
reorganize. Isso aqui na opção do Beauty. Aquele objeto será salvo. Reorganização, aqui ele vai descrevendo quais são os processos. Alterou a tabela. A reorganização foi com sucesso. Posteriormente, a reorganização é a especificação dos objetos. Pode ocorrer erro aqui? Evidentemente que sim, pode acontecer. E agora a geração na linguagem alvo. Qual a nossa linguagem alvo? C#, né? Ele gera o objeto C#. Posteriormente, ele vai compilar, a compilação propriamente dita. Tem até um programinha aqui do .NET Framework 4.0 chamado csc.exe. Ele faz o processo de compilação e executa posteriormente o nosso objeto. Executa, perdão, uma informação incorreta aqui. Ele não executa, ele só constrói o objeto, tá, pessoal? Ele não executa. Ele não abre lá no browser, tá? Ele não abre absolutamente nada no browser. Bom, o rebuild-all faz exatamente a mesma coisa, tá? O processo de rebuild, ele faz quase a mesma coisa, só que ele reconstrói todos os objetos. O processo de rebuild. Não somente o que não estavam salvos, e sim todos. E quando usamos o rebuild-all? Geralmente quando alteramos um tema, eu quero aplicar uma cor, né, numa grid para todos os formulários. Rebuild-all. Geralmente são algumas situações, especialmente essas que se aplicam em todo o projeto. Ok? Essa diferença dos dois, que são bastante importantes, né? São exatamente... Está executando ainda aqui. Build e rebuild. Então, eles são três fases, né? Especifica, gera e compila. Mas tem uma pré-fase que é a análise do banco de dados. Vamos ver outras opções. Falamos de duas somente, o Build e Rebuild. Temos também o Build Developer Menu. Essa ação ocorre em cima do Developer Menu somente. É um F8, a tecla de atalho. Tá? Somente no Developer Menu. Outra ação que nós temos aqui é o Run Developer Menu. O Run Developer Menu, ele executa todas as operações que o Build faz, que o Build-all. É quase a mesma coisa do Build-all, mas com uma diferença. Ele abre o browser. Observem. Abriu o browser aqui. Bom, Run this only, Build this only. Esse aqui serve para executar, né, um único objeto, o Build this only. Para construir um único objeto. Tá? Então vamos construir somente esse objeto aqui. Vamos clicar aqui no painel. Build this only. Então ele ocorre a ação somente no WebPanel primeiro, tá, pessoal? Uma outra opção bastante interessante, geralmente a gente utiliza para definir o menu. Vamos supor que esse seja um menu, né? Mas isso é no final, né? Quando a aplicação já foi construída. Menu direito do mouse, contextual, Set a Startup Object. Aqui também dá, tá? Set a Startup Object. Ou clicamos num determinado objeto, menu contextual, Set a Startup Object.
Geralmente é tela de login ou tela de menu. É a primeira tela a ser executada, tá, pessoal? Isso aqui geralmente deixamos para o final do projeto. Olha que ocorre. Vou executar aqui. F5. Tecla de atalho F5. Ou a setinha verde. Deu um errinho aqui, né? Não conseguiu localizar? Interessante. Vou executar um build all e verificar o que ocorreu. O WebPN primeiro não está encontrando o arquivo. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Preferências. O objeto que foi startado é o WebPN menu. Se eu clicar aqui em Net Environment, F4, nós teremos essa informação nas propriedades dele do ambiente. Observe aqui Startup Object. Eu quero retirar. Vamos ver o porquê desse erro, né? Se eu não alterei absolutamente nada. WebPN primeiro. Está aqui. Eu só vou modificar qual objeto que será primeiro. Quero que seja a transação cliente. Então, vamos fazer mais algumas alterações aqui novamente. WebPN o primeiro. Eu tenho que verificar por que ele não está executando esse arquivo aqui, WebPN o primeiro, alguns testes. É um painel comum, correto? Deixe-me ver se ele está main program. Sim, deverá estar definido como main program, tá, pessoal? Estava como false aqui. Vamos executar novamente. Acabei esquecendo desse detalhe. Só um instante, pessoal, por favor. Só um instante, pessoal, por favor. Ótimo. Tudo bem. Voltamos lá, definir como main program, tá? Ele vai gerar um arquivo para ele, WebPN o menu. E aqui nós temos o primeiro projeto, o primeiro formulário aberto, quando executa é esse aqui, exatamente esse. Tá? WebPN é o primeiro. Vamos supor que ele fosse um menu, vamos supor que ele fosse uma tela de login. Então, toda vez que eu executar, esse será o primeiro objeto. Mas eu estou ainda em fase de construção, né, da minha KB. Eu quero que compile exatamente todos no F5. É muito simples, né? F4. Retiro aqui o WebPN primeiro. Só um alerta, né? Não esqueçam de definir como main program, tá? Como true. Bom, além do mais, são as principais opções que eu passei. Temos uma questão importante também, que é o Create Database Table. Ele recria todo o nosso banco de dados. Claro que local na máquina de prototipação. Isso aqui vai zerar a base de dados, tá, pessoal? Isso aqui zera a base de dados. Se eu clicar em criar, ele vai zerar. Tem que popular novamente. Outra opção importante, Impact Database Table. O Impact Database Table, vocês observaram que algumas transações podem sofrer ou não alterações. Tá? Eu posso alterar aqui o objeto transação a todo momento, né? E queremos impactar essas alterações somente na base de dados, tá? E não no projeto em si. Então, quem que faz isso? O Impact Database Table.
Então ele não vai gerar, não vai especificar, não vai entrar naquele processo todo de especificação. Tudo bem? Creio que eu tenha passado as principais opções de build aqui, que são importantes e relevantes. Mais um assunto importante sobre transação, que eu não cheguei a abordar ontem, que vale a pena a gente ver, é a questão dos índices. Se vocês clicarem em View Table, aqui vocês terão acesso às tabelas. Quando eu comecei a trabalhar com GeneXus, eu insisti em clicar aqui e tentava fazer alguma alteração. Só que isso aqui é read-only. Eu altero onde? Somente na transação, exceto os índices. Ele gera índices. Tá? Aqui são os índices gerados pela própria aplicação. Índice de chave primária, índice de foreign key. Tá? Nós conseguimos gerar índices. Esses são índices da aplicação, mas conseguimos definir alguns índices, que são os índices do usuário. Ele até é precedido gera um prefixo U de usuário. Então consigo gerar um determinado índice aqui. Unique duplicate, pode ser duplicado. Eu quero acelerar a minha consulta por um determinado atributo. Cliente nome. Tudo bem? Aqui criamos um índice de usuário. Ele diz respeito à otimização de acesso à tabela. Entretanto, operações de insert e update serão prejudicadas. Então a gente tem que avaliar com muito cuidado a utilização de índices de usuário. Não criar, né, de forma aleatória e sem nenhuma análise prévia. É importante a gente analisar e ponderar, né, porque ele prejudica determinadas operações. A questão da utilização do índice é a recuperação da informação. Não somente como será apresentado, né, no formato ordenado, ordem crescente ou ordem decrescente, por exemplo, mas ele diz respeito à otimização de acesso à tabela, a criação de índice. Índices de usuário podem prejudicar determinadas operações. Há um impacto aqui quando eu crio o índice? Sim, será gerado um impacto na database. Observem, ele criou um índice aqui, Organize. A questão do índice será abordado posteriormente com mais calma, né? Especialmente quando estivermos fazendo acesso aos dados da tabela com o comando for each. Bom, o objeto transação, ele opera em alguns modos, né? E dentro desses modos podemos citar o insert, update, delete e display. Ele opera em todos esses modos, o objeto transação. O insert indica inserção, update atualização, delete eliminação. E o display quando efetuamos uma consulta. Então quando eu clico em cidade, ele já está operando em modo de insert. Tá? Quando eu clico em cidade aqui. Quando ele encontra um registro, ele já está operando automaticamente em modo de update. E aqui podemos eliminar o delete, tá? Confirmar a atualização, enfim, são esses modos que ele opera. E a gente consegue determinar esse modo via desenvolvimento. A gente consegue fazer uma determinação. Vamos pegar uma... Pode ser país. Tá? País ID, país nome, país flag. Eu consigo determinar de forma dinâmica via programação esses modos também. Vamos lá. Vou criar um formulário, formato bem simples, Ctrl N. Vamos criar um web, select a category, consigo selecionar a categoria, web panel, modo. Bom, eu vou manipular a transação de país. Tá? Eu quero que ele opere em modo de update. Vou adicionar uma grid, um objeto que a gente vai ter também com bastante calma, né?
objeto grid, vou selecionar alguns valores aqui. País com seu identificador, país com seu nome. Esse objeto vocês terão numa determinada aula com bastante calma. Só que é muito simples a atualização. Então, estou passando uma palhinha do grid. Tá. País ID, país nome. E aqui um determinado botão. Tá. Modo de atualização. De update, por exemplo. A questão é a seguinte, quando eu selecionar uma linha do grid, tá? Selecionei uma linha do grid, eu tenho que determinar aqui algumas alterações na própria grid. Eu quero que algumas linhas sejam selecionáveis, né? Vamos ver onde se encontra aqui. Eu tenho um evento, na verdade, para isso. Eu nem precisaria configurar. Eu tenho uns eventos para determinar que aquela linha foi selecionável. O evento é esse. Event grid1.online activate. End event. Esse evento significa que eu selecionei uma linha da grid. Só isso. Quando eu selecionar uma linha da grid, eu vou armazenar uma variável. Como que a gente declara a variável mesmo? Temos uma seção para isso. Até então a gente explorou muito pouco essa questão de variável, né? Então, vou definir aqui o país com o seu identificador como uma variável. Observe o tipo dele. É o mesmo tipo definido na transação. Atributo, país ID. Exatamente do mesmo tipo. Quando coincide o nome da variável com o atributo, ele determina que será do mesmo tipo. Podemos alterar? Podemos. Só que vamos deixar desse formato mesmo. Então, o país ID, variável e comercial, vai receber o valor da coluna da grid, país ID, no online activate. O que mais? Então, e quando clicarmos no botão atualizar, é um evento de usuário isso aqui, botão atualizar, o que vai ocorrer? Tá? Nós vamos chamar a nossa transação. Qual transação que é? País. E tem um método para a gente chamar, é o método call. Tá? E aqui vamos passar um determinado parâmetro. Tá? Qual parâmetro que vamos passar? País ID. Ok? Que valor que é o país ID? É o valor da chave primária, não é verdade? Nós vamos atualizar determinado país. Então temos que localizar esse país mediante o uso da chave primária. Uma outra situação é o modo da transação que ela opera. Eu quero que ela opere em modo update. Olha que bacana. Update, UPD. Tudo bem? Temos um domínio semântico. Esse é um domínio semântico já criado pelo próprio GeneXus chamado trnmode. E ele já foi construído pela aplicação. Ele tem esses modos Insert, Update, Delete, Display. trnmode. Esse domínio semântico, olha que bacana, ele facilita, né, a manipulação, facilita a manutenção. Eu bato o olho e eu já sei que ele está fazendo um update. Esse domínio já existe, tá, pessoal? Não foi eu que criei. trnmode update. Bom, se eu clicar em F12, exatamente aqui em cima de país, olha o que ocorre. Ele abriu a nossa transação. A gente vai em regras. Também vocês terão uma aula específica para regras. Uma regra bastante importante é a regra par. Aqui um parâmetro de entrada. O que vamos receber? O país ID. Eu já coloco o valor exatamente do atributo país ID. Ele já atua como filtro. Ele já aponta como se fosse uma cláusula where do banco de dados. Ele já aponta para aquele determinado registro. País com seu identificador. E outro parâmetro de entrada, o mode, que é uma variável ambiental. Aqui ele recebe o modo que ele vai operar. Insert, Update, Delete ou Display. Tá? É uma variável ambiental que eu não defini. Ele já existe também. E é exatamente do mesmo do próprio domínio, né, que a aplicação gerou.
domínio enumerado. Ele trabalha com aqueles 3 valores. Perdão, insert, update, delete, display, 4 valores. Então ele determina o modo que ele vai operar. Qual modo que estamos trabalhando? O update. Está passando como parâmetro o país ID. Aqui eu estou chamando a transação, passando esses 2 parâmetros. Aqui a transação, ela recebe esses 2 valores. Esse aqui vai atuar como filtro, e esse aqui o mode que ele está operando. Qual mode que ele vai trabalhar? O mode update. Vamos ver o funcionamento? Isso aqui é bastante interessante. Então, em tempo de execução, eu consigo determinar o modo da operação, como ela vai trabalhar. WebPanel modo. Olha a grid, ela carregou esses valores. A grid, ela lê lá da tabela do banco de dados e nos traz o resultado em formato de tabela, né? Então, se eu clicar aqui, se eu clicar aqui, já seleciona Brasil, atualizar. Brasil. Ele já cai no modo de atualização. Se eu clicar em Uruguai e atualizar, ele já aponta para o Uruguai. O Online Activate ele não nos traz, tá, um efeito do clique, tem outras formas para isso, mas até prefiro explorar em outro momento, tá, pessoal? Esse não é o nosso momento. Tudo bem? Então a atualização ele opera aqui em modo de atualização. Bom, temos outros modos? Temos. Claro que temos. Vamos lá. Atualização. Aqui, deleção, delete. Posso até pôr ao lado aqui esses botões, né? Um do lado do outro. Delete também é bastante simples. Eu vou aproveitar e colocar todos já, tá? Update, delete. Aqui o display. E o que mais? Posso clicar com o botão direito do mouse, é até mais fácil, tá? Insert button. Operação de inserção. Essa é um pouco mais diferente. Bom, como que opera o delete? Como que nós trabalhamos para o delete? País. Estamos invocando ou chamando a transação call e passando alguns parâmetros. É comunicação entre objetos, né? Estamos comunicando objetos com alguns valores. Exatamente o valor país ID, selecionado na grid, trnmode.delete. Display. Visualização. País.cal. Passamos também qual país que vamos visualizar. trnmode.display. E operação de insert. País.cal. Aqui vamos passar o valor 0, tá? Não existe esse valor 0. O GeneXus vai interpretar que é um insert. E aqui o modo trnmode.insert. Vamos ver o resultado de tudo isso? WebPanel Mode. Bom, atualização já vimos. Delete. Aqui é eliminação inválida, tá, pessoal? Isso aqui é integridade referencial. Ok? O que significa isso? Que o Uruguai tem cliente vinculado. Da mesma forma, o Brasil, creio que tem cliente vinculado. Só que ele está garantindo a qualidade da informação. Eliminação inválida. Ou seja, ele fez a checagem da integridade referencial. Isso aqui é muito bacana, tá? Ele faz de forma automática essa questão da integridade referencial. Então não vão conseguir deletar ambos. Quero visualizar o Brasil. Display. Ele nos traz em modo de visualização. Quero inserir outro país, né? Vamos inserir Canadá. Então, Canadá. O Canadá eu já consigo excluir, tá? Confirme a eliminação dos dados. Confirmar.
Ele não tem clientes vinculados ao Canadá. Tudo bem? Então, são os modos de operação, né? São insert, update, delete e display. E a gente consegue fazer isso em tempo de execução. Ele opera nesses modos e a gente consegue programar isso também. Exatamente no objeto transação. Aqui diz respeito à transação de 2 níveis, né? A gente consegue eliminar linhas no segundo nível ou agregar uma linha nova no segundo nível. Formato bastante simples também. Bom, questão da integridade nós já vimos, né? Ele faz a validação automática, ele faz a checagem automática. Por isso que é importante o relacionamento, né, que nós abordamos nas aulas anteriores, especialmente na aula de ontem. O GeneXus estabelece relação mediante o uso do nome. Nome igual, né? Chave primária definida numa transação. Chave estrangeira com o mesmo nome, exatamente com o mesmo nome definido na outra transação, será uma foreign key. E o GeneXus dispara toda essa checagem de integridade referencial, ou seja, a validação automática da consistência dos dados. Ele faz tudo isso. Aqui são tabelas relacionadas, country, customer, invoice. Eu não conseguiria, por exemplo, deletar o country ou customer, tendo pedidos pendurados a esse cliente ou a esse país. Tá. A questão de foreign key, por exemplo, vou cadastrar um determinado cliente e não insiro o país dele ou a cidade dele. Ele vai fazer essa checagem. Ele nos trará informação que não existe ou cliente, ou cidade ou país, para aquele determinado cliente. Daqui a pouco a gente faz novamente na prática essa questão. E a questão dos índices também, que eu abordei, né? Os índices permitem acesso eficiente à tabela, sim, diz respeito à otimização. A gente otimiza uma consulta com índices. O GeneXus já cria os primários estrangeiros para primary key e foreign key, mas podemos criar também. Ok? E a gente mantém índice exatamente em table, não é na estrutura da transação. E vamos continuar explorando índices no decorrer das aulas, né? No decorrer das nossas aulas. Bom, antes de entrarmos naquele assunto, já que estamos aqui, né? Vamos voltar lá. VPN ao modo. Vou colocar o menuzinho aqui, developer menu. A questão da checagem da integridade referencial, né? Se eu colocar um valor aqui que não existe, evidentemente que o GeneXus vai nos trazer a informação que não existe a cidade. Ele faz toda a checagem, né, pessoal, da integridade referencial. Ele garante a qualidade da informação. Tá. Se eu definir lá como não aceita nulo na foreign key, né? Lembrando que foreign key a chave estrangeira pode aceitar nulo. Tem casos mais específicos, mas pode aceitar nulo sim, com certeza. Bom, vamos falar agora de regras. Regras, fórmulas. Na verdade, já falamos de algumas fórmulas globais ontem. No final da aula a gente revê essas fórmulas globais, mas vamos falar de regras. As mais importantes que iremos abordar, na verdade eu vou procurar abordar todas. Regras, pessoal, ela define o comportamento da transação. Tá? Ela define esse comportamento da transação. As principais regras são essas: default, atribuição, message, error, no accept, add, subtract, serial, update. Nessas regras a gente pode incluir atributos, variáveis, constantes e funções. E sempre são locais à transação, sempre. Uma questão importante é a programação declarativa. O significado disso é que nós, enquanto analistas GeneXus, não conseguimos determinar a ordem de disparo da regra. O GeneXus faz isso. Ele gera uma árvore de dependência entre os atributos e verifica essa dependência. E dispara, claro, essas regras. Então, pouco importa a ordem que a gente adicionar. Tá? O GeneXus que vai tomar conta disso. Portanto, é uma programação declarativa. Bom, acabou aqui? Vou deixar por enquanto aqui. Vamos ver algumas regras.
Vamos ver. Vamos lá na nossa transação de cliente, né? Cliente não, nota fiscal, até mais interessante. Vou adicionar algumas regras. Regras definimos em rules, tá, pessoal? Rules, regras. Uma regra bastante interessante é a regra default. Significa padrão, tá? Aqui vamos definir que a nota fiscal data, sempre quando incluirmos um valor, né, a nota fiscal data terá o valor da data atual. Então trazemos o valor dessa variável ambiental do tipo datetime. Também não foi eu que criei essa variável. É uma variável ambiental datetime. Perdão, date no caso, não time, só date. Característica importante aqui de rules, ponto e vírgula. Tá. Aqui finaliza com ponto e vírgula. Essa é uma regra bastante interessante. Vamos executar para ver o resultado final? Sempre trará a data de hoje. Ok, vamos para a nossa nota fiscal. A nossa regra default nos traz isso, a data de hoje. Tá? Como vocês podem observar. Ainda com relação, aproveitando que estamos aqui nessa transação, nota fiscal, poderíamos deixar como read only, né? Essa data. Temos uma regra para isso, no accept. Então, quero deixar nota fiscal ID e nota fiscal data como read only. Tem uma propriedade também para isso, tá? Mas vamos deixar aqui em regras. No accept. Olha que ele nos traz, observem, nota fiscal. Esse valor aqui está read only. Esse valor também está read only. Ou seja, o usuário não vai conseguir alterar o valor da nota fiscal. São regras bastante importantes essas, default no accept. E simples, né? A utilização. Aqui em cliente, na nossa transação de cliente, vou apresentar uma outra regra, regra message. O que ela faz essa regra? Ela adiciona uma mensagem, né, de alerta, mas a operação pode ser concluída. Por exemplo, digite o nome do cliente. Mas quando será disparada essa regra? Em qual momento? Se cliente nome for vazio. Se o nome do cliente for vazio, ele vai disparar essa regra. A gente colocou uma condição para disparo, somente quando o nome do cliente for vazio. Vamos ver o funcionamento? Está construindo aqui? Agora foi. Nossa nota fiscal. Na verdade, nosso cliente. Vamos cadastrar alguém aqui, né? Ah, já nos trouxe a mensagem. Observem. Digite o nome do cliente. Mas eu conseguiria salvar aqui sem o nome do cliente. Tá? Era só um alerta essa mensagem. Uma regra mais rigorosa que obrigaria a digitar o nome do cliente é essa regra aqui, error. Tá.
Ela obrigaria informar o nome do cliente. Vamos ver o funcionamento? Vamos lá. Cliente. Bom, essa regra já impede que a gente salve, né? Teste, @teste. Eu vou informar algumas informações. Rua X, Y, um valor qualquer, uma cidade qualquer, um CEP qualquer. Eu não consigo confirmar, tá, pessoal? Enquanto eu não informar o nome do cliente, eu posso clicar milhares de vezes aqui que ele não vai confirmar. A regra erro tem essa característica. Ele impede que finalize aqui o processo da transação. Tudo bem? É uma substancial diferença, né? O erro e o message. O message é um alerta. Esse aqui impede mesmo a execução. Não deixa salvar sem o nome. Tranquilo também essa regra, né? Bastante fácil a utilização. Bom, João, no caso do nome não estar preenchido e tivemos na nossa transação o nome no label, vai acontecer erro, certo? João, no caso do nome não estar preenchido e não colocarmos regra, é isso? É nossa transação no label. Tá. Vamos fazer isso. Eu vou sem a regra, né, João? Acho que o João quis dizer sem a regra. Não definimos regra. E na estrutura da transação, cliente nome, no label, no. Vai ocorrer erro? Não, não vai ocorrer erro, tá, João? Vamos verificar aqui. Vou salvar sem o nome do cliente. Na verdade, vou salvar sem algumas informações, sem o e-mail, sem a rua. Então, o tratamento correto disso é via regra mesmo. Release. Regra error, por exemplo. Vamos verificar aqui. Cliente. Não quero definir o nome. Não quero definir absolutamente nada. Vou definir alguns valores. Somente a cidade aqui. E o CEP. Tá. Consigo confirmar um cliente sem nome? Vamos ver. Dados inseridos com sucesso. Portanto, para esses casos e campos secundários, pessoal, definam a regra, tá? Regra error. Ok? Definam a regra error aqui, release. Para cada um desses atributos secundários. A não ser, tá? A não ser que vocês estejam manipulando foreign key, chave estrangeira. Daí ele já aplica essa condição. Imagina, João, dispõe. Bom, temos algumas regras interessantes também, não somente essas, né? Opa, faltou atribuição aqui. A atribuição é mais fácil, tá, pessoal? Atribuição dá até para fazer como exemplo, tomar como exemplo o nosso Web Panel modo. Creio que vocês se recordam. Aqui ele passa um parâmetro e lá na transação, como é que eu acesso os valores da transação? Tem uma teclinha de atalho. Posiciono o cursor do mouse aqui, F12. Na verdade, não somente transação, qualquer objeto. Esse aqui está atuando como filtro, né, esse parâmetro. Como se fosse a cláusula where. Né? É um atributo isso aqui. Se eu colocar isso, ele não é mais atributo, é uma variável. Eu tenho que declarar essa variável. Outra forma de declaração, menu contextual, direito do mouse, add variable. Agora veremos uma regra de atribuição. País, ID, recebe, país, ID. Essa é a regra de atribuição. Ele atribui um valor da variável a um atributo. Isso aqui, cláusula where, como se fosse a cláusula where. Vamos ver o funcionamento.
Toda regra finaliza com ponto e vírgula. Eventos não, tá, pessoal? Regra sim. Vamos lá então no modo, né? Bom, se eu selecionar Uruguai e visualizar, tem que aparecer Uruguai. Portanto, funcionou, né? A nossa regra de atribuição. É simplesmente uma atribuição de valores a um atributo aqui. Exatamente em regras, rules. Tá? Atribuo algo a um atributo. É uma regra de atribuição. Nesse caso, ele atua como uma cláusula where. Se eu colocar diretamente o atributo aqui, isso é desnecessário. Ele já atua como filtro. Critério de filtro também. Vocês terão uma aula específica de passagem de parâmetros. Tá? Bom, além da regra error, no accept, message de atribuição e default, temos a regra add, subtract, serial e update. Vamos ver a regra add como funciona. Vamos adicionar valor na regra add. A regra add é bastante interessante também. Vamos fazer uma alteração aqui da nossa transação de cliente, né? Vou adicionar um atributo, vou colocar total comprado. Compra total, melhor. Vou definir aqui o preço. Tudo que o cliente comprou vai aparecer na interface dele, na tela dele de cadastro. A gente pode, mediante a isso, até definir um score para esse cliente, um cliente 5 estrelas, né? Algo assim, nesse sentido. Então, no mínimo, vou ter que servir um cafezinho para esse determinado cliente. Bom, como que funciona a regra EDGE? Vamos lá na nossa nota fiscal. Tá. Exatamente na estrutura da transação, vamos informar esse atributo também, cliente total. Aqui nem aparece, né? Mas era para aparecer. Eu não salvei o cliente total. Ah, cliente compra total. Opa, desculpem. Cliente compra total. Está aqui o atributo. Esse será um atributo secundário também. Perdão, um atributo que pertence a outra tabela, né? Um atributo inferido. Temos essa propriedade aqui, não sei se está aparecendo na máquina de vocês. É show in default forms. Eu quero que ele não apareça na transação. Como que eu faço para não aparecer? Ele está na transação, mas eu quero que não apareça no formulário web dela. Show default forms. Só marcar aqui. Ah, Alexandre, mas não está aparecendo. Menu contextual nessa região. Direito do mouse, column chooser. Vai aparecer. Eu quero retirar isso. Só clicar e arrastar. Não aparecerá mais. Somente aqui, né? Vamos salvar, ok? Como que ocorre essa regra add, então? Vamos ver como que funciona. Add. Para cada valor que eu estiver comprando, tá? Ele é composto por dois argumentos, essa regra add. Para cada valor que eu estiver comprando, tá? Para cada valor da nota fiscal total, ele vai atribuir naquele cliente total. Tá? Cliente total, cliente compra total. Esse é o funcionamento. Ele é um totalizador, né? Ele faz um somatório de todas as notas fiscais compradas e armazena exatamente aqui. Vamos executar para ver o funcionamento?
Não precisa desse espaço desnecessário. Opa. Reorganize. Vou cadastrar algum cliente aqui. Processo de especificação, geração, um pouquinho demorado, né? Depende um pouco dos recursos da máquina. Uma boa prática, tá, pessoal? Deixar esse output visível, show building, como vocês estão vendo aqui. Bom, vamos para nossa... Vou cadastrar mais um cliente, tá? A Daniele. Daniele, e-mail dani@teste.com. Uma rua qualquer, tá? Um bairro qualquer. Uma cidade qualquer. Um CEP também qualquer. Aqui já apareceu total compra. Tudo bem. Depois a gente entra novamente aqui. Vamos para a nossa nota fiscal. Fernando perguntou se os clientes anteriormente cadastrados, o campo ED já foi atualizado? Não. Infelizmente ele não é atualizado. Tá, Fernando? De repente terá que fazer operações de database mesmo. Tá? Intervenção direto na base. Ok? Então se você colocar lá, vamos voltar lá no cliente. Fernando trouxe 0. Fernando comprou, você comprou alguma coisa, pelo que eu me lembre, né? Pelo que eu me recordo, que não está aparecendo aqui. Vamos para a nossa nota fiscal. Cliente. Esse cliente depois eu vou ter que deletar, né? O 2. Ou fazer uma alteração. A Daniele mora no Rio de Janeiro. Vamos acrescentar alguns valores. O ovo. Homo. 1. E aqui também 1. Tá, 13. Total 13. Se tiver tudo correto, lá em cliente, Fernando, a Dani vai ter que aparecer o valor 13. Tá. Se ela voltou e efetuou uma outra compra, vamos lá, nota fiscal. Também na data de hoje, o produto 1 comprou 10, R$31. Vai ter que somar esse R$31 lá, tá? Aos R$13 já existente. Então, em cliente, o último cliente que é a Dani, L, 44,5. Fez o somatório geral aqui. Fernando fez uma colocação, uma ótima colocação. Obrigado, Fernando. Só funciona para as compras efetuadas depois da criação dessa regra. Exatamente, Fernando. Boa observação. Exatamente isso que você colocou. Bom, vamos supor que eu queira fazer a atualização, né, desses valores para o Fernando. Ok? Eu teria que fazer no formato mais manual, né, digamos assim. Aqui não está aparecendo? Nota fiscal, vamos lá. No formato bem manual mesmo. E qual que é esse formato manual? Deixa eu fazer a conexão de novo. SQL Express 1, Database, com a aula. Na unha, exatamente. Na unha. País, cidade, nota fiscal. Teria que fazer um update
Qual que é o nome da tabela? Cliente, tá? 7. Cliente, qual é o nome do atributo mesmo? Acabei esquecendo. Compra total. Igual, né? Vamos atualizar, mas selecionando os valores. Select sum, nota fiscal total. Algo assim, né, pessoal? From nota fiscal, where cliente ID é igual ao cliente tal. Algo assim que vamos ter que fazer, né, para atualizar os demais atributos. Tudo bem? Funciona mais ou menos assim. Na unha, exatamente na unha. Bom, essa é a regra ED. Ela é bastante importante para esses casos. Vamos fazer o processo inverso agora? Temos um processo inverso também. Tá? Só deixe-me ver como foi definida a transação de produto. Aqui tem um estoque do produto. Isso aqui é bastante importante. Ele parece uma trigger de banco de dados, né? Tanto a regra add quanto a regra subtract. Vamos ver a regra subtract, o funcionamento dela. Bom, vou adicionar um produto estoque aqui na estrutura. Deverá estar definido aqui. Já está definido, o produto estoque está assim. Vamos ver o funcionamento dela então. Subtract. Bom, como que funciona essa regra? Pedro fez uma pergunta aqui. Se eu quiser mandar essa atualização da soma total dos clientes em uma rotina de atualização do sistema. Perdão, Pedro, eu não acabei não entendendo essa rotina de atualização do sistema. O que seria? Você diz uma procedure, é isso? Exemplo, quando eu for atualizar o sistema, criar um campo novo. Bom, o Genexus faz toda a atualização, né? Tá ok, Pedro? De forma automática. Já executa o update inserindo os valores? Já executa sim. Já executa. Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Pedro, mas eu não sei se você falou em procedure, se você pensou em procedure. É um objeto que vamos ainda conhecer, né? Então, é um objeto que poderíamos fazer esse tipo de atualização, esse update, né? Usando esse objeto procedure aqui. Poderíamos fazer isso. Mas qualquer coisa, você me manda um e-mail, Pedro. E, perdão se eu acabei não entendendo muito bem a questão, mas é possível sim. Pelo que entendi, é possível. Temos essa regra bastante interessante que é a subtração. Exato, Pedro. Mediante o uso de procedures, tá? É um objeto que vamos manipular. Subtract. Essa regrinha. Como que ela funciona? Eu quero dar baixa no estoque. Tá? A partir de um determinado atributo. Quero dar baixa no estoque. Então, vamos pôr aqui o valor, onde será nota fiscal produto, quantidade. Em qual campo que ele vai dar baixa? Produto, estoque. Ambos os valores deverão estar definidos na transação, tá? Tanto nota fiscal produto e quantidade, e na verdade está aqui, quanto o estoque, que também está. Senão ele não funciona. Essa é a regra subtract. Vamos ver o valor? Foi definido posteriormente também, né? Os dados estarem populados. Já estavam populados? Já. Foi definido posteriormente. Então os valores antigos não serão atualizados. Bom,
Vamos ver produto primeiro. Esse produto, cadê? O estoque dele tem 200 o ovo. A partir de agora, vamos comprar um produto. Então, o cliente, a Daniele, tá? Ela vai comprar um ovo. 200. Eu quero 10. Ele já fez a baixa aqui. Tá. O produto estoque ficou com 190. Ok? Tudo bem? 190 ovos. Ah, mas eu não quero comprar o ovo. Eu desisti dessa compra. O ovo eu peguei por engano. O que ele tem que fazer numa aplicação tradicional, né? Tem que voltar ao estoque. Ele faz isso? Eu vou já até aproveitar e colocar aqui. Deixa eu pegar esse daqui que é mais fácil. Aqui está mais fácil, desculpem. Ovo 190. Confirmar. Deverá voltar para o estoque o ovo. 200. Ele retornou o valor. Vamos imaginar que a Daniela vai lá e compre o ovo. Eu quero 10 ovos, 190. O homo, eu quero 50 caixas de homo. Tá? Confirmar. Deu baixa no estoque? Evidentemente que sim. Deu baixa no estoque. 190 e o outro estava 100 e ficou 50. Mas vamos supor, mas eu não quero comprar mais nada, esqueci a carteira, enfim, alguma coisa. Vamos eliminar esse valor aqui, total, dessa compra. Da Daniele. O que deverá ocorrer? Voltar para o estoque. Homo voltou para o estoque 200. Ovo 200 e o homo voltou para 100. Ele faz isso de forma automática, o subtract, tá? Ele se assemelha a trigger. Então não precisa. Ele faz isso. E está tudo encapsulado, tá, pessoal? Está tudo encapsulado. Eu desisti da compra, ele voltou todo o estoque. Bacana, né? Situação bastante interessante. E a soma da compra desse cliente também foi removido do campo compra total? Foi removido, sim. Exatamente. Foi removido. Vamos testar de novo? Vou fazer uma outra compra e deletar de novo. Fernando comprou 10 caixas. 85. Então, Fernando, R$ 85 de gasto. Fernando, cadê cliente? Fernando, 85. Bom, eu quero eliminar, me arrependi. Os dados foram deletados. Vamos voltar para o Fernando, quanto ele estava? Inicialmente 85, agora 0. Ok? Interessante, né? Essa regra eu acho fantástica. Essas duas regras, add e subtract, eu acho fantástica. Agora, uma regra bastante comum também. Daniele, pois não? Daniele. Ok, pessoal, vamos avançar então. Daniele perguntou se esses valores são atualizados quando eu confirmo. Sim, quando você confirma. Vamos ver de novo na prática. Vamos lançar um valor aqui. Para você, Daniele. R$ 80. Bom, confirmei. Confirmei. Peraí, sem confirmar, né? Você quer.
ovo. Vamos sem confirmar aqui. Daniele. 120. Eu havia confirmado, né? Por isso que ele deu abaixo. Comprar mais 10 ovos. Eu não confirmei ainda. Vamos ver como está lá no ovo, se está 110. Produto OSPX. Ovo. Está 120. Tá. Ele só vai efetuar, então, de fato, quando eu confirmar. Então, quando eu clicar aqui em confirmar, atualizando a transação, a interface foi para 110. Imagina. Avançando um pouquinho, pessoal, vamos partir para a regra serial, que diz respeito à serialização. Onde tínhamos um problema. Tá? Isso ocorre em mercado. O que ocorre no mercado? Vamos simular o mercado aqui. Nota fiscal. Temos só 2 produtos. Então, o Fernando foi lá, nessa data, comprou o produto 1, ovo. Uma dúzia de ovos. O caixa passou essa dúzia de ovos. E lá no final do carrinho tem outra dúzia de ovos embalada. Não era simplesmente pelo código de barras passar aqui? Não faz isso? A moça operadora do caixa não fica digitando a quantidade, ela fica passando os produtos de um em um. Tá? E com esse cenário criado, teremos problema. O que fazer? Tá? No nosso GeneXus, aqui para esse caso, vamos trabalhar com a regra serial. E como ela funciona essa regra serial? Primeiramente, vamos desvincular esse valor da chave primária. Observem, direito do mouse, do key. Não é mais chave. Lembrando que toda transação deverá ter uma chave primária, e essa chave primária será o primeiro campo da tabela, ou do nível da transação. Vamos criar mais um valor aqui. Nota fiscal produto ID. Esse valor, eu quero que esse valor seja a chave. Direito do mouse, do key. Lembrando que ele deverá ser o primeiro campo da tabela ou do nível. Ctrl seta para cima. Definimos esse valor como chave primária. Bom, eu quero que ele seja incremento. Mas, Alexandre, você já definiu o identificador que ele é um autoincremento. Para segundo nível, ele é ignorado isso, tá, pessoal? Ele não funciona para uma transação com segundo nível aqui. Não vai funcionar. Vamos precisar da regra serial. Mas a regra serial, vamos precisar também de um atributo auxiliar para armazenar o último valor do nota fiscal produto ID para essa nota fiscal. Nota fiscal, último valor. Tá? É um atributo auxiliar, atributo secundário auxiliar. Eu não quero que ela apareça na transação. Direito do mouse, column chooser, show the four forms. Eu quero que esse valor não apareça na transação. Bom, mas como que ele funciona? Como que trabalhamos com ele? Vamos lá. Muito simples. Regra serial, serialização. Qual atributo que vamos manipular que será serializado? Nota fiscal, produto com seu identificador. Tá? E ele vai armazenar. Onde será armazenado esse último valor? Nota fiscal, último valor. E será serializado de 1 em 1. Tá? Step 1 em 1. Ou seja, aqui definimos um autoincremento. Eu vou deixar aquele valor como autoincremento, como no accept, read only. Nota fiscal, produto ID. No accept. Vamos ver o funcionamento disso?
envolve a criação de atributo, envolve alteração no esquema da nossa database. Reorganize. Todo o processo de geração da aplicação. Ok. Bom, vamos lá manipular a regra serial na nossa transação de 2 níveis, somente aplicado no segundo nível, ou terceiro, ou quarto, ou quinto nível da transação. Jamais no primeiro nível, tá, pessoal? A regra serial. Bom, colocar o cliente Fernando. Vamos ver como funciona. Ele não apareceu aqui, tá? Ele não apareceu aqui, aquele valor-chave. Teremos que definir isso também. Eu quero que apareça no formato visual. Creio que vocês se recordem. Como que faz para aparecer mesmo no Webform? Esse último valor? Muito simples. Edit, Apply, Default, Webform. Eu comecei a controlar o que vai aparecer e o que não vai aparecer, por isso que ele não aplicou isso. Nota fiscal produto ID. Então posso até alterar aqui, né? Ah, tá. Vamos fazer a alteração do rótulo, do title dele. O rótulo que é o produto ID, exatamente nessa propriedade. E onde a gente altera? Struct, tá? Nota fiscal produto ID, F4. Aqui temos alguns valores, description, title, contextual title. Ele está pegando esse contextual title, mas eu consigo até alterar tudo. Tá? Eu posso colocar aqui um código, por exemplo. Description title, column title, contextual title. Isso aqui já é o suficiente para mudar o rótulo dele. Vamos salvar. Eu quero que esse último valor aqui não apareça mesmo na transação. Está correto. Vamos executar? Então é assim, pessoal. A gente está interferindo na questão visual do Webform. O Genexus interpreta que a gente deva dar manutenção, né? E ele não faz a manutenção, não agrega mais um atributo no formulário de forma automática. A gente tem que desligar essa situação. Como? Edit, Apply Default, Webform. O AllPart significa o quê? A transação ela gera determinados objetos. E são esses objetos aqui, GX00A1, GX0020. Eles são vinculados à transação. São painéis de consulta vinculados à transação. Eles também não atualizam de forma automática. Então, o AllPart significa que eu quero atualizar esse objeto. É um pop-up de consulta, tá? Pop-up de consulta. Fernando, nessa última mudança, não seria possível usar o build? Sim. Sim. Perfeitamente, Fernando. Build with this only, para construir somente esse objeto. É possível, sim. Bom, por questão até de vício, eu aperto clicando em F5 a todo momento, né? Mas como eu... Assim, o F5, tá, Fernando? Qual objeto que eu estou manipulando no F5? Eu estou manipulando o nota fiscal. Ele vai reconstruir somente aquele objeto. Então será a mesma operação, né? Praticamente a mesma operação do que o build with this only. Olha que bacana. Vamos acrescentar então o ovo. Olha o autoincremento. O homo. E lá no caixa do mercado, eu consigo agregar o ovo de novo? Sim, porque a chave primária foi definida aqui. É uma estratégia de modelagem bastante válida, tá? A chave primária foi definida exatamente aqui.
Geralmente mercado mesmo funciona dessa maneira. Ok? Vou colocar a quantidade para não ficar zerado, né? Só vou arrumar um cliente aqui. Fernando, cliente 2 está sem valor. Adicionar o Pedro. Pedro arroba teste. Epa, fiz alguma coisa errada aqui, hein? Pedro@teste.com. Ótimo. Fernando, cheque o total do produto. Você comprou 2 vezes em linhas diferentes. Sim. Vamos ver lá, Fernando. Nota fiscal. Acho que é o último valor da nota fiscal. Bom, tá 108. Ele atualizou aqui. Vou colocar 2 produtos aqui. 107. E aqui vou comprar 3 produtos. Confirmar. Ficou com 105 mesmo? Tá certo? O estoque? Creio que sim, né? R$ 110 o valor inicial. Tá correto, então. É que ele replica o mesmo valor aqui, né? E aqui ele atualiza o último valor. Tá certo, então. Ele faz o controle de estoque de forma correta. Pessoal, essas são as principais regras. Faltou uma regrinha só, acabei esquecendo, a regra update. Tá. Essa regra é bastante interessante. Daniele, não entendi a questão. Daniele fez isso, colocou uma interrogação aqui, acabei não entendendo. Acho que a Daniele ficou um pouco com dúvidas aqui. Ele trouxe o último valor. Ok, Dani? Se eu colocar aqui, ó, ovo, tá 105. Vou colocar 3, 102. Novamente compro o ovo. Né? Vou colocar 1. Espera aí, não estou entendendo a Daniela. E se eu quiser lançar uma próxima nota fiscal? Tá, próxima nota fiscal, exatamente esse aqui. Aqui é o cliente, né? Próxima nota. Isso aqui é uma próxima nota. R$ 7. E a nota número 11. Não sei se você se referiu a isso. Bom, pessoal, tudo bem? Nós temos um probleminha aqui com o fornecedor e produto. Creio que vocês se recordam. Nós vamos tomar uma aguinha e gostaria que vocês resolvessem a questão de um fornecedor. Né, que esse fornecedor ele forneceu o ovo e o homo nessa quantidade, mas vamos supor que ele volte lá e queira fornecer o ovo de novo. Como que resolvemos essa questão? Daqui a 5 minutos gostaria que vocês me trouxessem a resposta. Retomando, como que vocês fariam para resolver o problema do fornecedor-produto? Esse problema que vocês estão visualizando na interface?
Bom, da mesma forma que resolvemos com a nota fiscal. Tá? Exatamente da mesma forma. Vamos então. Primeira situação, desvincular aqui, né, a chave primária, retirar a chave primária, adicionar um valor-chave, fornecedor produto ID, definir esse valor como chave primária, alterar o posicionamento do atributo, primeiro valor deverá ser a chave primária, agregar um determinado valor que será o nosso auxiliar, último valor, tudo bem? Tranquilo por enquanto, né? Deixa eu colocar exatamente no webform. Quero que apareça aquele valor lá. Apply default webform. Fornecedor produto ID. Está aqui. Aqui poderíamos alterar a descrição desse campo, como vocês quiserem. Description, código. Vou definir o código aqui. Não apareceu o rótulo ainda? Não. Edit, Apply Default Web Form. Agora sim apareceu o código, como vocês podem visualizar. Agora vem a regra serial, né? A regra de serialização. Regra serial. Qual serial? Qual o valor que será serializado? Fornecedor produto ID. E onde será armazenado esse valor? Esses valores, né? Fornecedor, último valor. 1 a 1. Aqui eu posso usar a regra no accept. Fornecedor produto ID. Uma forma bastante interessante. Vamos executar aqui. Reorganize. Fez um processo de reorganização. Especificação, geração e execução. São esses passos. Compilação e execução. E assim por diante, tá, pessoal? Em uma data qualquer, ele trouxe novamente o ovo, né? No dia 6, por exemplo. E para agregar funcionalidade na aplicação, poderia usar a regra add para adicionar o valor no estoque aqui da quantidade do produto que ele entrega. Tá? Ah, entrou 10, coloca 10. Ok? Lembrando que para isso, como que temos que definir? Produto estoque aqui. Produto estoque. Release. Vamos adicionar o valor no estoque. Né? Nota fiscal, produto, quantidade. Deixa eu ver o nome do atributo só. Não, quantidade. É fornecedor, produto, quantidade. Coloquei o valor errado, tá, pessoal?
quero agregar valor no estoque. Nota fiscal, na verdade é produto estoque aqui, o atributo. Com isso estamos agregando o valor no estoque, mediante a cláusula, mediante o add. Fernando, poderíamos colocar o estoque no primeiro nível aqui, que seria fornecedor? Não, nesse caso não. Porque o produto, informações referentes ao produto se encontram no segundo nível, por esse fato. Vou colocar um fornecedor qualquer. Esqueci da cláusula. Juca, fornecedor Juca. Ovo, na data de hoje, só um instante, que dia que é hoje? Hoje, dia 5. Quero 10. Antes de eu gravar, vamos ver o produto como está. 103, né? Confirmar. R$113. Bacana, né? Atualizou o estoque para mais, não para menos. Ótimo. Bastante interessante essa questão. Bom, aqui poderíamos explorar uma fórmula, na verdade uma regra também, a regra error. Não existe valor suficiente no estoque. Mas quando vai ser disparada essa regra? Se produto estoque for igual a 0. Olha que bacana essa regra, né? Uma regra error informando que não existe valor suficiente ao estoque. Se o produto estoque chegar a 0. Acho que aqui melhor menor é igual a 0, né? Vamos definir nesse formato. Cancelar, vou executar de novo. Aqui eu cancelei a operação, vou executar novamente. Vamos lá. Bom, nota fiscal. Fernando não comprou nada aqui? 2. R$113 ovos. Bom, Homo 99. Eu quero comprar 100 ovos. Não existe valor suficiente no estoque. O significado disso é que eu não consigo finalizar aqui. Tá? Então era, né? Para finalizar. Ele finalizou. Coloquei a regra error? Sim. Se for menor igual a 100. Ele deixou salvar. Só um instante, vou colocar 0 aqui. Vamos ver se resolve. Menor ou igual a 0, ele deixou salvar. Dois. Vamos executar novamente. Nota fiscal. DNN 2, 100.
que ser menor ou igual a zero, mas estamos enfrentando um probleminha aqui. Menor ou igual a zero. Tá. Ele não deveria deixar. Deveria informar e não deixar salvar. Ou 113, 114. Confirmar. Infelizmente ele confirmou. Não. Ele trouxe o valor na tela, olha que interessante, né? Ele trouxe o valor na tela, né? Só que ele não fez a baixa no estoque. 100. Não existe valor suficiente no estoque. Confirmar. Sim. Questão de mensagem. Olha só, tá uma dica importante, tá, pessoal? Observe essa mensagem onde ela veio. Não existe valor suficiente no estoque. Ele trouxe aqui, tá? De forma incorreta, ele fez a atualização, mas no fim ele não atualizou. Essa mensagem é o error viewer. Tá? Então, uma dica importante que vocês viram o que aconteceu na prática comigo. Eu não vi essa mensagem de erro. Essa mensagem, error viewer, é esse controle. Esse controle ele nos traz um formato formatado de mensagem de erro. Na verdade, o interessante, pessoal, vocês colocarem ao lado dos botões. Ou embaixo, ou ao lado mesmo dos botões. Esse error viewer. Pode ser aqui embaixo. Cadê o error viewer? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Parou aqui embaixo. Aqui a gente consegue visualizar. Até uma dica importante. Questão de usabilidade, né? A gente não consegue visualizar essa mensagem. Eu não estava visualizando, eu estava clicando aqui, estava salvando, aparecendo aqui os valores. Tá, mas, enfim. Ele nem trouxe aquele último valor. Vamos ver agora com esse novo formato. Coloquei a mensagem de erro lá embaixo. 2, 102. Não existe valor suficiente no estoque. Confirmar. Mensagem melhorou um pouquinho, né? Deveria ser ao lado aqui. Mas melhorou. Não existe valor suficiente no estoque. Tá? Ou seja, ele não deixa confirmar. Enquanto você não altera. Tá? Agora sim. Tudo bem? Agora os dados foram atualizados com sucesso. Cuidado com essas questões de mensagens. Deixar na parte de cima, o usuário não vai visualizar. Vocês acabaram de ver o que aconteceu comigo. É uma dica importante. O error viewer é uma formatação de mensagem. Posso deixar até logo acima aqui dos botões. Bom, para finalizar, pessoal, tem uma regra bastante importante, a regra update. Vamos utilizar em cidade essa regra update. Eu consigo atualizar campos inferidos. Update, exatamente, campo que pertence a outra tabela. Update. Qual campo que pertence a outra tabela? Aqui em cidade, é o país nome. Eu consigo atualizar esse atributo. Tá? País nome. Ele pertence à cidade? Não pertence. Esse campo não pertence à tabela de cidade, é um campo inferido. Tá? Ele pertence à tabela de país. Mas a gente consegue atualizar mediante o uso do update. Vamos ver o funcionamento. Vamos lá. Essa é a nossa última regra.
Tá? Fechamos todas as regras aqui. Nós vimos a questão de fórmulas globais na aula de ontem também. Vamos só ver o update, mas já vimos a questão de fórmula global. Essa fórmula global ela ocorre no nível de atributo, tá, pessoal? Sempre quando eu defino uma fórmula no atributo é uma fórmula global. Então temos algumas fórmulas, como as horizontais, que são as aritméticas, multiplicação, divisão, enfim. As aggregates, nós vimos algumas ontem, sum, vimos quem mais, além do sum? O max, mas tem outras, o count, average, o find. E as compostas, quando a gente mistura ambas fórmulas, conjunto de expressões horizontais ou aggregates. Tá? Lembrando que essas fórmulas sempre, as globais, ocorrem no nível da transação, no nível de atributo da transação. Tá? Aqui tem alguns exemplos, mas nós manipulamos outros exemplos ontem, na aula de ontem, já a gente vai rever essa questão de fórmula. Mas esse material irá com vocês, é importante vocês fazerem a revisão. Bom, retomando a questão do update país, nós estamos em cidade. Brasil. Eu quero atualizar Brasil. Né? Eu não moro no Brasil, quero colocar com Z. Ok? Confirmar. Será que ele sofreu atualização lá na tabela de país? Vamos ver? Vamos mudar aqui no navegador para país. Tem algum probleminha aqui, hein? Cidade. Tá. Web Panel, modo. Ok. Eu não consegui abrir a transação de país porque eu criei um Web Panel para ele. Mas como vocês podem observar, já foi atualizado. Olha aqui, Brasil com Z. Já atualizou na base de dados. Isso é bastante interessante, né? Estou navegando aqui em uma determinada transação de cidade e consigo atualizar um campo inferido mediante a regra update. Bastante interessante, né, pessoal? Bacana isso. Só a título de revisão, que nós vimos na aula de ontem, foram as fórmulas globais. Criamos algumas fórmulas. Uma fórmula aggregate, sum. Aqui fazemos o somatório da nota fiscal total, para aplicar no total aqui. O que mais? Nós fizemos também o total do produto. São fórmulas matemáticas aqui, multiplicação, mas todas mediante as certas condições. Aqui estamos aplicando uma condição de 10% de desconto. Se a quantidade for maior ou igual a 3, no caso. E aqui utilizamos uma outra aggregate, que é o max. Essa aqui é um pouco mais complicada nessa fórmula. A gente recupera o último valor lá do produto histórico data, ele aponta para o primeiro valor lá da tabela, mas mediante essa condição. Tem que atender essa condição aqui, onde sempre a nota fiscal será maior que esse produto histórico data. Ele recupera esse último valor, mas mediante essa condição. Se não atendeu a condição, traz o valor zero. Se atender, traz o preço do produto. Então, criamos essas fórmulas globais na aula de ontem. Tá? Adiantamos um pouquinho. Tá? Essa questão de fórmula global. Além da fórmula global, tem as fórmulas locais que veremos no futuro breve. A questão de fórmulas locais. Especialmente quando estivermos manipulando procedures. Conceito de tabela base estendida, iniciamos ontem, né? Hoje, por enquanto, não vou falar absolutamente nada, mas amanhã a gente retoma com esse conceito de base estendida novamente. Vocês terão fortemente esse conceito, pessoal, na segunda semana de curso, tá? Que diz respeito à tabela base e tabela estendida. Mas amanhã eu volto a falar um pouquinho desse conceito bastante importante, tá? Vamos rever algumas situações aqui do invoice, customer, country, produto. Só relembrando, só a título de revisão, tá? Vamos supor
que a nossa tabela base esteja percorrendo essa tabelinha aqui, Invoice Detail, ou os itens do produto. Definimos que essa é a tabela base. A partir dessa tabela, eu consigo enxergar valores em Invoice, em Customer e em Country. Observe o tipo do relacionamento N1, N1, N1. Quando temos esse tipo de relação, a gente consegue recuperar todas essas informações nesse subconjunto que envolve Invoice Detail, Invoice, Customer e Country, sem precisar programar nenhum join. O GeneXus faz isso de forma automática. Mas é um conceito que a gente vai retomando no decorrer do curso. Tá? Sempre no final das aulas temos alguns exercícios. Gostaria que vocês fizessem. Aqui no caso é até a página 17. Finalizando a nossa gravação,